Então tá aí, ó. Classe Cicadófita, Cicadevoluta. A importância dela já foi evolutiva no sentido de ser uma ancestral aí direto de todas as gimnospermas, né? Seria a gimnosperma aí mais primitiva. E importantíssima hoje do ponto de vista econômico, né? São vendidas aí como plantas ornamentais aí. A gente usa para enfeitar e fazer jardins aí por toda, né? Por todo lado aí, né? Claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e elas são confundidas aí muito com coqueiros, né? Mas lembrando que coqueiro, palmeiras, são angiospermas, né? Isso aqui continua sendo uma gimnosperma. E é a última planta a ter anterozoide, ó. É a última planta a utilizar água para o processo de reprodução. Ela não depende da água. Ela é gimnosperma normal, como qualquer outra. Só que como ela ainda tem anterozoide, né, o tubo polínico dela vai transportar quem? O anterozoide até o gameta feminino. E o gameta feminino aqui não mudou, né? Sempre quem é o gameta feminino de toda a planta? É a oosfera. Então, o gameta feminino aqui é sempre o mesmo, não mudou nada. E aí vai ser a oosfera. Mas como ela ainda usa o que? Água, né? Tem anterozoide. E outra coisa, ela não depende da água, ela produz seu próprio líquido de fertilização. Então ela vai produzir o seu líquido de fertilização e a partir disso vai o quê? Reproduzir aí normal. Fechou? Beleza. Agora a classe que geralmente cai em prova é essa aqui, ó. Quem que são a classe aí, ó? É a coniferófita. Quem que são as coniferófitas aí, ó? São as plantas que têm forma de cone, né? Ou a planta tem forma de cone, né? E aí essa planta aqui, né, geralmente o quê? Principalmente essa classe aqui, ó, ela vai ser de o quê? De ambiente, né, frio, né? E aí o que acontece? Aqui você vai ter o pinheiro, ó. Quem são os representantes aqui? São os pinheiros, as sequoias, olha aqui a sequoia, né? São plantas gigantescas, né? Essa planta aqui é titânica, ó. Em média, elas têm mais de 100 metros de altura, né? Elas têm mais ou menos aí o quê? Quase 20 metros de largura, né? Largura aqui de diâmetro, ó. Então são plantas colossais, né? E aí o que acontece? Ó? São plantas de 3.000 anos, né? Então são plantas o quê? Titânicas, isso aqui realmente é um fóssil vivo, ó, né? Então elas são gigantescas, colossais, né? São as plantas aí o que protegidas, são patrimônios da humanidade, né? E são plantas aí o que protegidas hoje, né? A maior parte dela concentra-se aonde, né? Norte dos Estados Unidos e sul do Canadá, né? Lembrando que elas fazem parte de uma vegetação que os pinheiros também fazem parte, né? Uma vegetação de clima frio, né? Por isso que a planta tem forma de um cone, justamente para escorregar a neve e não quebrar os galhos da planta, né? Não quebrar aí o quê? Os galhos da planta. E as folhas também têm forma de espinho, né? Elas são acicofoliadas, aciculadas ou acicofoliadas, justamente também para as folhas não armazenarem neve e não quebrarem, né? E também a folha tem forma de espinho, tanto aqui na sequoia quanto nos pinheiros, justamente também para o quê? Para diminuir a superfície de contato da folha com o ambiente. Como geralmente no período de inverno é seco, né, a neve é congelada, como é que a gente chama isso? Quando tem disponibilidade de água, mas a planta não consegue absorver. Isso é chamado de seca fisiológica. Mas essas plantas, como elas vivem num período de seca fisiológica, a folha também é o que é adaptada a perder o mínimo de água possível pela transpiração, né? Por isso que elas têm essa forma de espinho, para diminuir a superfície de contato com o ambiente e a perda de água aí por transpiração, né? Já que os estômatos, eles abrem não só quando está quente, mas quando tem luz também, né? Então, quando está lá o quê? No inverno com luz, os estômatos tendem a abrir. Como a planta não consegue o quê? Né? Tirar água do solo porque ela está congelada, se os estômatos abrirem muito, e se a folha tivesse um contato muito grande com o ambiente, né, muitos estômatos, ela perderia muita água e poderia morrer por desidratação, porque ela não tem como recuperar, né? Porque ela está em processo de seca fisiológica, então é uma adaptação, essa folha em forma de espinho, essa forma aciculada, para proteger elas contra desidratação aí também, né? Então essas sequoias aqui são lindas, maravilhosas, ó, né? São patrimônios da humanidade, são vegetais o que extraordinariamente o que maravilhosos. Ó. Aqui é a nossa araucária, ó. Araucária augustifolia, ó. Olha ela aí, ó. Né? Além do que da sequoia, você tem os ciprestes e a araucária. Aqui é a nossa araucária, ó, que é o pinheiro do Paraná, que vai ser importante aí, né, para nós. E aí também chamado de pinheiro vermelho, né? Justamente pela presença das pinhas.
Quando ele está em processo de reprodução, ela fica lotado de pinhas e as pinhas são marrons, né? Com o contraste do sol, né, batendo nelas, elas ficam com um aspecto meio que avermelhado no ambiente, né? Então é chamado de pinheiro do Paraná ou pinheiro vermelho, em presença da o quê? Da formação das pinhas, né? Que são a estrutura que é o órgão reprodutor aqui, né? Que é o estróbilo, o cone ou pinha, né? Daí o nome da classe, a coniferófita. Ou a planta tem forma de cone, ou o órgão reprodutor delas tem forma de cone, né? Então tá aí, ó. Aqui, ó, os pinheiros, né, que a gente já conhece, ó, né? Todos eles aí, olha, a folha em forma de espinho, e aqui os ciprestes, ó, né? O cipreste foi muito usado durante muito tempo para confecção de cerca viva, né? Então ele é muito usado aí também como planta ornamental e para confecção de o quê, né? De cercas vivas. E também é muito comum na Europa, quando a gente vê aqueles jardins da europeus, aqueles jardins de castelo, geralmente a gente vê umas plantas lá sendo o quê? Né, esculpidas com a forma de alguma coisa, né? Geralmente o que é a forma de um animal, ou se não construindo o que, né? Os labirintos lá que a gente o que é muito comum ver um que em castelo. Esses labirintos, essas plantas que são esculpidas, né? Elas são o que, né? É uma vegetação que é feita aí por cipreste, ó. Cipreste então, né? Ele tem essa característica de a gente o que moldar ele com uma característica plástica através de uma escultura que a gente o que queira, né? E aí a classe coniferófita, a importância dela hoje para a gente é isso aqui, né? Durante muito tempo, e como elas são de plantas de ambiente frio, a importância dela é o quê? Econômica. O que as pessoas faziam? Cortavam essas o quê? Essas vegetações, essas plantas, e utilizavam a madeira para construção civil. Então, como elas são de ambiente o quê? Frio, né? Inclusive os pinheiros aqui ó, acabam formando quem? Né? Uma vegetação muito importante aí, que é a taiga, né? Que é uma vegetação aí o quê, né? De ambiente o quê? Frio, né? E é feita aí do quê? De pinheiro, né? E ela percorre aí a Ásia, as Américas, a Europa. É uma vegetação aí o quê? De grande extensão. É um bioma muito importante aí no mundo, né? Então a taiga é feita justamente disso aqui, de coníferas, ó. E é feita aí a partir de quem, né? Dos pinheiros aí, ó. Então a importância dessa classe, né? É o que? Econômica. E aí os caras cortam isso aí, essa vegetação, para extrair a madeira, vender a madeira. E para que é usada essa madeira aí? Né? É usada para construção civil. Então, por que nesses ambientes de o quê? De ambiente frio, os caras preferem construir casa de madeira do que de tijolo? Preferem construir casa de madeira ao invés de alvenaria. Porque a casa de madeira, a madeira é o quê? Isolante térmico. Então serve para construir casas aí, mas quentinha, né? Então, como está no ambiente frio, utilizou muito essa madeira dessas plantas para a construção de habitação, né? E aí, claro também que se pode construir o que habitação com isso, e aí a madeira é isolante térmica, né? Constrói uma habitação mais quente, mais o quê? Né? Com isolante térmico mais propício para esses ambientes aí do que a própria o quê? Porque o próprio tijolo. Então vendia muito essa madeira e vende essa madeira até hoje para isso, para construção civil. E claro também que pode ser usado na confecção também de o quê? De móveis, né? Na produção de móveis. Produzia muito através de o quê? De pinheiro, isso aí, né? Construção de o quê? De móveis para as habitações, né? Então usava muito na indústria o quê? De produção aí o quê? De móveis, né? Lembrando que o pinheiro também, ó, dele se extrai o quê? Essências e resinas que são usadas aí na indústria de produção de material de limpeza, né? Os detergentes, desinfetantes aí, são usados muito o que é a essência do pinheiro para isso. Fechou? E o cipreste aqui também é usado na indústria, né? Também na indústria, no sentido do que? É usado muito no sentido aí econômico, né? Para o quê? Para ornamentação, né? Para aí o que? Viveiros, na produção aí de o quê? Né? De jardins, de enfeites, de buquês, usa muito ciprestes para isso. Né? Inclusive aqui, né, no Centro-Oeste, o cipreste também já foi usado muito, né, para o quê? Para a confecção de praças, de o quê? De ornamentação de ambientes públicos. Então usou muito isso aí, o quê? A importância dele econômica no uso de ornamentação aí. Aqui, ó, Fernanda, nós vamos ter o quê? Plantas monóicas e dioicas, né? E aí aqui, no caso da araucária, dessa planta aqui, ó, a araucária augustifolia, ela é dioica. O que é uma planta dioica? Nós vamos ter uma planta masculina e uma planta feminina.
Então, no caso da araucária, você tem o quê? A araucária que só tem estróbilo masculino e a araucária que só tem estróbilo feminino. Então, na araucária, ela é dioica, né? Mas o que acontece? Ó? O pinheiro, que é esse aqui, ó, ele é monóico. Ele é uma planta monóica. Se ele é uma planta monóica, na mesma planta você tem o quê? O estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Tem as duas o quê? Estruturas de reprodução na mesma planta. Então, em se tratando de pinheiro, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma estrutura, uma planta monóica. Ele tem os dois o quê? Os dois estróbilos na mesma planta. Já na araucária, não, é separado. Você tem a araucária masculina e a araucária feminina. Aqui no pinheiro, não. Você tem ele sendo monóico, né? Com as duas o quê? Né? Os dois estróbilos, tanto masculino quanto feminino, na mesma planta. Certo, Fernando? Agora, ó, próxima classe, ó. Gingófita gincobiloba. Essa aí é a planta aí, o que, né? Que já era também para ser extinta, é um fóssil vivo, né? É uma planta asiática. E da folha dessa planta, o que a gente extrai? Ó? A gigoínia. Né? Então, da gingobiloba, a classe chama gingófita e a planta é chamada de ginkgo biloba. Dessa planta se extrai uma substância chamada de gincoinha. Né? E essa gincoinha aí é extremamente importante porque ela é o quê? Uma substância, um alcaloide vasodilatador. E é principalmente vasodilatador encefálico, né? Então ele atua onde? Nos capilares sanguíneos do encéfalo. E é extremamente importante, porque ele se dilata os vasos, o quê, né? Sanguíneos encefálicos, os capilares encefálicos, ele aumenta a irrigação do encéfalo. Essa planta aqui já era para ter sido extinta há muito tempo atrás. Ó. Por que ela não foi extinta? Porque ela foi preservada pelos monges tibetanos. Por que os monges tibetanos cultivavam essa planta, a ginkgo biloba? Porque eles sabiam que se o quê, né? Dos seus princípios medicinais. Eles sabiam que se cultivasse essa planta e pegasse as folhas dessa planta e fizesse um chá e eles tomassem, isso aí aumentava demais a sua concentração e o seu poder de meditação. Então eles foram e o que? Cultivaram, domesticaram a planta e cultivaram essa planta aí. Ó. Então essa planta hoje ela tem um aspecto para a gente o que é medicinal. Então dessa planta aqui que é a ginkgo biloba se extrai a gincoinha. Como ela é um vasodilatador, a galera usa isso aí muito e é um vasodilatador encefálico, né? Ela é uma substância, né, neurotrópica. Ela vai atuar onde? No sistema nervoso central. Ela dilata os vasos sanguíneos, então ela vai ser importante para quem? Né? Para o combate do estresse, cansaço. Então, ela desintoxica e descongestiona a circulação encefálica. E no que isso é bom? Isso auxilia aí o quê? No combate do estresse, no cansaço mental. Isso combate aí o quê, né? Na memória. Então, isso facilita, né, a sedimentação do quê? Dos conhecimentos. Então, isso facilita muito, inclusive, até o quê? Né? O aprendizado. Então, essa planta aqui é muito usada hoje para isso aí, ó, nesse sentido médico, e é usada para o combate de cansaço mental, de estresse mental. Inclusive, auxilia também no quê? Né? No resgate aí de memória, de conteúdos que você armazena de forma aí, o quê? Né? A guardar para que você possa usar. Então, é uma planta que a galera usa muito aí, ó, principalmente nesse momento da vida da gente, que a gente precisa estudar muito, né? Igual vocês estão estudando para o Enem, tem muita gente que usa isso aí, ó, a ginkgo biloba, justamente para o quê? Para essa ação, né, encefálica e da memória. Agora, como ela é vasodilatadora também, a gigoínia, né, que é a substância que se extrai da ginkgo biloba, essa o quê? Essa gigoínia, ela também é utilizada no tratamento de o quê? De trombose. Ela é usada no tratamento aí também de o quê? De labirintite. Ela é usada aí no tratamento aí de o quê? De necrose. Então ela é uma substância que é usada aí em vários o quê, né? Em várias situações médicas, justamente porque ela dilata os vasos sanguíneos. Ela aumenta a irrigação dos vasos sanguíneos, o que vai favorecer muito, né? O combate, por exemplo, à trombose, ao que problema de necrose, né, que o cara tenha, entupimento aí do labirinto que causa labirintite, né, que seria aí o que importante, ela descongestiona.
Então ela vai usar muito nisso aí. Então ela é muito usada no aspecto aí o quê? Inclusive tem ela sintética, viu? Acho que é Ginkogen, né? Que é o medicamento que a gente vende aí. Ó. E ela também é utilizada de forma homeopática, né? Você vai nessas farmácias homeopáticas, os caras manipulam a ginkgo biloba aí para que a gente possa aí, o quê? Utilizá-la no sentido aí de o quê? De melhoria das capacidades encefálicas nossas, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então, ela é uma planta muito usada hoje, a importância dela é médica. Pois é. Não, Fernanda, e a planta, né? A ginkgo biloba é linda, ela não se adapta muito bem ao cerrado, não. Mas a araucária, de vez em quando, a gente vê algumas aqui no cerrado mesmo para a gente plantar, né? Ela é uma planta linda. E é verdade, nessa planta aí, ó, muito usada, né? Para o combate aí, né, dos problemas encefálicos, cansaço do dia a dia aí, cansaço aí mental. Ó. Então fica aí a dica da ginkgo biloba aí, ó. E a última classe aqui, ó, Gnetophyta. E aí são duas plantas que a gente tem aqui, ó, o guineto e a efedra, né? Então, o guineto e a efedra. Aqui está o guinetozinho e aqui é a efedra aí, ó, né? Você viu que aqui o estróbilo já parece uma flor, né? Já é colorido, ó. Não é uma flor porque ainda o quê? Não tem aí o quê? Cheiro, não tem aí produção de alimento, de néctar, nada disso. Mas já tem um atrativo que é a cor, ó, né? Então, isso aqui, ó, né? Bonitinho, né? E aqui, essa planta aí, ó, que é importantíssima para a gente aí, ó. E aí o guineto, ó, que é essa planta mais coloridinha aqui, ó, ele é muito usado como planta ornamental, viu? Então tá aí a guinetófita aí, ó. O estróbilo dele é atrativo, extremamente importante. É uma planta de clima tropical, viu? Inclusive na floresta amazônica a gente tem a presença desse guineto aqui, ó. Que é essa plantinha mais colorida aqui. E a efedra é essa aqui, ó. Essa mais verdinha aqui. Então, o guineto é usado então como o quê, né? Ele tem importância econômica, usado como planta ornamental. Serve para fazer enfeites, serve para fazer jardins, serve para fazer o quê? Buquês, serve aí o quê, né? Como planta ornamental. Agora, da efedra, vai se extrair dessa planta aqui mais verdinha, que é a efedra, ó, vai se extrair uma substância também, ó, que é uma substância chamada de efedrina. Então, dessa planta aqui, que é a efedra, o que a gente se extrai o quê? Uma outra substância química, um outro alcaloide, que é a efedrina. Da efedrina, o que acontece, né? Ela é uma alcaloide também e ela é produzida o quê? Ela é produzida aí e é utilizada e foi durante muito tempo, né, usada aí como medicamento. Então a importância já foi o quê? Médica, né? E ela era usada para a produção disso aqui, ó, de descongestionante nasal. Ela é produzida, ela era utilizada na produção de medicamentos respiratórios. Então, o que acontece? Durante muito tempo ela foi usada para o quê? Né? Para a produção do quê? Dos descongestionantes, Sorine, Afrin, né? Esse tipo de medicamento aí, ó, né? Os sprays nasais aí. Então, durante muito tempo foi usado para isso. Hoje não usa mais porque isso aqui, ó, a efedra, né? Dela se extrai a efedrina. A efedrina, ela é uma droga psicotrópica. O que ela é? Então, ela é uma droga que provoca o quê? Além de atuar no sistema nervoso central, né? A efedrina, extraída da efedra, ela é psicotrópica. Além dela atuar no sistema nervoso central, ela altera o sistema nervoso central. Então, ela muda o comportamento do sistema nervoso central. Então, ela é uma droga estimulante. Você usa isso, você fica ligado, né? Você fica estimulado. E outra coisa, se é uma droga psicotrópica, causa dependência, causa vício. Então, o que acontece? Ó? Então, a gente, né, aqui no Brasil, desde o quê? Desde por volta aí de 2000, 2002, 2003, não usa mais a efedrina na produção de descongestionante nasal, justamente porque causa dependência, né? E aí trocou por uma substância artificial chamada pseudoefedrina, que inclusive é muito comercializada isso aí, né? Que tem um aspecto de descongestionante, mas não causa dependência, né? Fechou? E outra coisa, a efedra hoje, né? Ela produz a efedrina. Tem gente que usa a efedrina hoje também para emagrecer, né? Por que usa para emagrecer? Como ela é uma droga psicotrópica, né? Estimulante, ela provoca, ela fornece ao indivíduo anorexia e diurese.
Então, se você toma efedrina, o que acontece? Além de você ficar ligado, né? De você ficar aí o quê? Totalmente aceso, né? Não dorme. O que acontece? Diminui o apetite. Você perde o apetite. E perdendo o apetite, o que acontece? Né? Não comendo, você acaba emagrecendo. E outra coisa também, né? O que ela provoca também aí? Diurese, perda de líquido. Então, você não comendo e ainda desidratando, você perde peso. E perde peso rápido, né? Só que o que acontece? Provoca dependência, provoca aí o que, né? Alteração no sistema nervoso central. O cara tem aí, e ela é vasodilatadora também, né? Por isso que ela o quê? Era usada como descongestionante nasal. Então o cara o que acaba até perdendo peso, mas depois ele fica dependente da substância, né? Até pouco tempo atrás os caras estavam traficando isso, literalmente traficando, ó. A efedrina, que é extraída dessa planta aqui, né? A efedra, estava traficando isso em academia, justamente para as pessoas o quê? Malharem, né? Ter ânimo para malhar, porque isso aí é estimulante, e aí você tem um ganho rápido, né? Que é a perda de peso. E aí o que acontece? A pessoa acabava perdendo peso rapidão. Só que tem efeito colateral fudido, né? Além de provocar dependência, provoca cefaleia, que é dor de cabeça, provoca problemas renais, provoca problema hepático. É um negócio complicado, né? Mas as pessoas usavam e até hoje usam muito essa efedrina aqui. Proibida no Brasil, viu? Então, o guineto é esse aqui, usado como planta ornamental, e da efedra se extrai a efedrina, que já foi usada aí como, né? Já teve importância médica no sentido de produção de, né, medicamentos respiratórios, principalmente descongestionante nasal. Fechou, meninos? Então, essas são as classes aí, ó, coniferófita, né, cicadófita, né, gingófita e guinetófita. São as classes aí de gimnospermos aí com suas importâncias. E agora isso aqui, ó. A pinha, você já sabe que não é uma flor. Por que ela não é flor? Porque não tem atrativo o quê? Reprodutor. E o pinhão, você já sabe que ele é a semente aqui do grupo, ó. Muita gente vai chamar de o quê? De fruto, mas ele não é fruto, ó. Olha aqui as pinhas, ó. Por isso que a palavra pinha vem do tupi-guarani, que significa flor de pedra. Justamente porque isso aqui, ó. Por que elas são chamadas de estróbilos? Né? Chamado de cone, porque você está vendo aí, parece um cone. Né? E é chamado de estróbilo ó, porque ela é cheia de escamas. Ó. Essas escamas aqui são o quê? São folhas que produzem esporos. São esporófilos. Né? Vão ser produzidos aqui dentro os esporos. Ó. Fechou? Então aí você tem aqui, né, a pinha. Essa menorzinha aqui masculina e essa maior aqui a feminina. Não é mais considerada flor. Por que não é mais considerada flor? Porque ela não tem o atrativo reprodutor. Ela não tem cor, não tem cheiro, né? Não tem nada. Você viu que lá no guineto até parece, né? Lembra muito uma florzinha, mas não tem todos os atrativos, então por isso não é considerado mais flor. E lembra que pinhão é comestível. Vai chamar de fruto. É fruto? Não, não é fruto. Por que não é fruto? Porque aqui nas gimnospermas não tem fruto. Não apresenta fruto aqui. Ó. Porque não tem flor e não tem o que é ovário. E se tratando de origem do fruto verdadeiro, de onde vem o fruto verdadeiro? Vem da flor. E de qual parte da flor? Do ovário da flor. E olha aqui, ó. Isso aqui é uma pinha inteira, né, depois do processo de reprodução. E isso aqui é o pinhão, ó. Essa amêndoa aqui, essa castanha, que as pessoas usam muito como alimento. O pessoal no sul gosta muito disso, né? Cozinha isso aqui com sal e alimenta-se disso. Ou assa, né? Isso aí o que? Em fogueiras, tira a casca e come a amêndoa que está dentro dele. Ó. Então isso aqui é a pinha e aí cada o que, né? Estróbilo aqui da pinha, fecundado, forma o que? O pinhão, que é a semente. Comestível e importante aí, né? E que todo mundo vai chamar de fruto e você sabe que não é fruto. E agora o ciclo reprodutor. Como é que é o ciclo reprodutor aqui? Ele vai ser heterosporado. Se é heterosporado, o que acontece com isso? Produz esporos com tamanhos diferentes, né? Que vai ser o ciclo evolutivo e o ciclo mais importante para a gente aí. Ó. Então, ó, o ciclo reprodutor agora é heterosporado, né? E a gente escolhe como exemplo ó, o ciclo de quem? Do pinheiro, ó, né? Do Pinus europeu. E é que eu te falei, ó, ele vai ser monóico. Ó. Esse aqui é o esporófito, a própria planta, ele é o quê? Monóico. Ele tem os dois sexos na mesma planta, ou seja, ele tem tanto a pinha aí, o quê? Ó, masculina, mais compridinha, mais fininha, e a pinha o que aqui, ó, né? Maiorzinha, mais desenvolvida, mais larga, que é a feminina.
Então tem tanto a planta aqui, ó, a parte masculina, quanto a parte o que feminina. Tem tanto a pinha masculina quanto a pinha feminina. Então tem a pinha, o cone, o estróbilo masculino e aqui o feminino. E como vai ser heterosporado, ó, aqui que a gente vai usar, né? O micro e o mega. O que é micro? O micro aqui vai ser quem? Masculino. E o mega? Aqui vai ser feminino. Então, o que vai ser, por exemplo, o micrósporo? É um esporo o quê? Masculino. E o que é um megásporo? É o esporo feminino. Então, agora você sabe que o quê? Que as estruturas pequenas, os esporos pequenos, vão formar estrutura masculina. E os esporos grandes vão formar estruturas o quê? Femininas. Por isso que o ciclo é heterosporado. Ó. E o que o ciclo heterosporado trouxe de importante? A estrutura de reprodução, que é o estróbilo, e trouxe de importante também quem? Ó? A semente, a produção da semente aqui, ó, que vai ser importante para a produção e para a reprodução do grupo. Bora lá então? Ó. Agora aqui vamos primeiro para a parte masculina. Aqui na parte masculina você tem a pinha, né? Da pinha a gente vai cortar uma escama dela só, né? A escama aí o que? Masculina. Quando você corta a escama masculina aqui, ó, ela é o que? Um microsporófilo. O que é um microsporófilo? É uma folha produtora de esporos masculinos. Então, quando você vem aqui e corta, né, a escama, ó, vai cortar uma escama só, né? Pegar uma partezinha da pinha lá só. Cortou aqui, ó, o que você está cortando? O microsporófilo. O que é microsporófilo? É folha produtora de esporos masculinos. Aí dentro dele, o que você vai ter? Ó, né? Os microsporângios. O que é microsporângio? Bolsa produtora de esporos, né? Anjo é bolsa. Então, é bolsa produtora de esporos o quê? Masculinos, né? Aí vai acontecer o quê? Dentro do microsporângio, meiose. A partir da meiose, o que produz? Os micrósporos. O que é micrósporo? É o esporo masculino. Só que aqui a planta não vai liberar micrósporo. Ela não libera esporo. Os esporos ficam aqui dentro, ó, né? Da escama, fica aqui dentro aí o quê, né? Do microsporângio, fica aqui dentro da folha, e aí o que acontece? Ó? O micrósporo ele fica aqui dentro e aí ele germina. A partir do momento em que germina o esporo, o que ele acaba formando? Ó? O grão de pólen. Então, o grão de pólen vai ser liberado. Ó. Tá ele aqui, né? E aí o que acontece? Ó? Aqui o grão de pólen que vai ser o que liberado. Ó. Então, a parte masculina já libera o grão de pólen produzido. E de onde vem o grão de pólen? Ó? Da germinação do micrósporo. Ele vem da germinação do esporo masculino, né? Então você já vai saber, ó, que esse grão de pólen aqui, o que ele é no ciclo reprodutor? Ó? Ele é o gametófito masculino. Então ele que vai ser aí o quê, né? O gametófito aí o quê? Do grupo, ó. E ele é produzido aqui dentro da o quê? Da escama masculina, ó, né? E aí o que acontece? E o grão de pólen, ele vai ser produzido a partir da germinação do micrósporo, né? Que seria o esporo masculino. Beleza, né? O grão de pólen, a hora que ele chegar na parte feminina, ele germina. E da germinação do grão de pólen, o que forma? Essa estrutura aqui, ó, que é o tubo polínico. Ó. E aí qual que é a função do tubo polínico? É transportar o gameta masculino até o gameta feminino, ó, né? Que aí quem é que vai ser o gameta masculino aqui? O gameta masculino são as células espermáticas, né? Que agora vão ser transportadas aí o quê? Pelo tubo polínico e vão fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. Mas só forma o tubo polínico quando esse grão de pólen cair aonde? Na parte o quê? Feminina, né? Então tá. Então aqui você tem a escama, cortou a escama, o que tem aqui dentro? Ó? A formação dos micrósporos, que são os esporos masculinos. Os micrósporos germinam e aí a partir da germinação aqui dentro da escama masculina forma o grão de pólen. E aí o grão de pólen já vai ser o quê, né? O gametófito masculino do grupo. Ó. O grão de pólen é uma planta. Ué, Milton, por que ele ficou tão pequenininho assim? E por que ele foi parar dentro do cone, foi parar dentro da pinha?
justamente para o quê? Independência da água para o processo de reprodução. Adaptação para o quê? Para a reprodução sem água. E quando o grão de pólen cair na parte o quê? Feminina, ele germina e forma aqui quem? Ó? O tubo polínico, que vai ser aí o transportador do gameta masculino até o gameta feminino. Agora vamos aqui para a parte feminina. Vamos pegar uma escama feminina. A gente vem aqui e corta a escama feminina. Dentro da escama feminina, o que a gente tem agora? O surgimento dessa estrutura que eu falei para você que ia surgir. Ó. É o óvulo. E aí, o que o óvulo é aqui? Ó? Toma muito cuidado com isso, porque óvulo aqui agora em planta, o que vai acontecer? Em prova, a galera vai falar que o óvulo é o gameta feminino. Porque aqui, como mudou o gameta masculino, a tendência é a gente achar que mudou o gameta feminino também. E aí, como surge o óvulo aqui agora, todo mundo fica aí o quê? Perdido e acha que o óvulo é aí o quê, né? É um gameta. Não é. O óvulo que vai surgir aqui a partir da gimnosperma, ele vai ficar, nesse caso da gimnosperma, aqui, ó. Tem a pinha aqui feminina. Ó. Eu vim aqui da pinha feminina, do cone, do estróbilo feminino, e cortei uma escama. Né? A escama é um megasporófilo. Ela é uma folha. É uma folha que produz os esporos femininos. Aí dentro dela tem o óvulo. O que o óvulo é? Ele é o megasporângio. Pode até anotar aí para mim, por favor, porque depende, na prova você confunde. Ó. O que é o óvulo? É o megasporângio. O que é megasporângio? É a bolsa produtora de esporo feminino. Então, o óvulo não tem nada a ver com gameta. O óvulo aqui ele vai ter a ver com esporo. Por isso que ele não tem nada a ver com gameta. Quem que é o gameta feminino aqui e nunca mudou? Vai ser a oosfera, continua sendo a oosfera. E ela vai ser formada dentro do óvulo. Então, o que é o óvulo aqui? É o megasporângio. O que é megasporângio? É bolsa produtora de esporos femininos. Né? Então, megasporângio. Dentro dele, o que acontece? Ó? A meiose. Dentro do óvulo, que é o megasporângio. Aí, dentro do que? Do óvulo, forma isso aqui, ó, 4 megásporos. O que é megásporo? É o esporo feminino. Desses 4 megásporos, ó, 3 degenera e só um desenvolve, que é chamado de megásporo funcional. Ó. Inclusive, o óvulo tem uma abertura, onde vai cair o grão de pólen. Ó. O grão de pólen se encaixa nessa abertura aqui, ó, que é chamado de micrópila. É aqui que vai encaixar quem? O grão de pólen, e a partir do encaixe dele aqui, desenvolve e forma o tubo polínico. Para aí o quê? Vir aqui e acontecer a fecundação. Então, aqui tem uma abertura, ó, na parte, né, apical aqui, na parte superior do óvulo. Então, dentro do óvulo, forma 4 megásporos, 4 esporos femininos. Desses 4 esporos femininos, só desenvolve um. 3 degenera. E vai constituir aí a reserva nutritiva. E aí forma um megásporo funcional. O que é o megásporo funcional? É o megásporo que germina. E aí o megásporo funcional, ele vai germinar e vai formar isso aqui, ó. Dentro do que? Do óvulo, acaba formando essa estrutura aqui, ó. Quem que é essa estrutura aqui, ó? É o gametófito feminino, ó. É o megagametófito, né? Que muita gente chama de nucela. Então isso aqui que vai ser a nucela, ó. O megagametófito, o gametófito feminino. Ó. Isso aqui está dentro do quê? Do óvulo, né? Que aconteceu aí, né? A germinação do megásporo. Aí forma o megagametófito, que é esse branco aqui, e aqui forma quem? Ó, né? Os arquegônios. Você lembra o que é arquegônio? Arquegônio seria aí o quê? O gametângio feminino. E aí forma o arquegônio. E dentro do gametângio, o que é gametângio? É bolsa que produz gameta feminino. Né? Ou gametângio é bolsa que produz gameta. Nesse caso aqui, gameta feminino. Ó. E aí o gameta feminino é justamente quem? Olha aí, ó, o vermelhinho aí. Quem que é o vermelhinho? É a oosfera. Tá aí a oosfera aqui, que é o gameta feminino. Ó. Fechou? Então aqui tem o que? O gametófito, que é o branco. O verdinho é o arquegônio. E o vermelhinho aqui é a oosfera. Aí o que acontece? Ó? Aqui do masculino, o que sai? O grão de pólen. Aí o grão de pólen sai aqui da parte masculina e vem para a parte feminina. Aonde cai o grão de pólen? Aqui na micrópila, que é a abertura do óvulo. Aí quando o grão de pólen cai aqui, o que ele faz? Ele germina.
A partir do momento em que ele germina, o que ele vai transportar? O gameta masculino até o gameta feminino. Como é que chama o gameta masculino aqui agora? É chamado de núcleo espermático. É chamado de célula espermática. Aí a célula espermática chega aqui, ó, transportada pelo tubo polínico e fecunda quem? A oosfera. Fecundando a oosfera, o que acontece? Forma um embrião. Esse embrião, então, é formado aqui dentro do óvulo. Ó. É formado aqui dentro dessa escama feminina. Ó. Então, aqui dentro, toda aconteceu a reprodução. Aí, essa escama feminina aqui, ó, ela fecha, né? A partir do momento em que ela fecha, o que contém dentro dela? Um embrião, a reserva nutritiva que ela tem e revestindo a casca. Ó. Então, depois que acontece a fecundação aqui, o que forma? Essa estrutura aqui, ó. Essa escama aqui, essa parte aqui, ó, onde feminina, onde aconteceu a reprodução, ela passa a ter agora o embrião, porque teve a fecundação, a reserva nutritiva que foi formada e a casca. O que é isso? É a semente. Ó. Então, cada parte aqui da pinha feminina, ó, cada escama aqui feminina vai dar origem a uma semente. Ó. E essa semente aí a gente chama de pinhão. Essa semente vai ser dispersa, né? Vai cair aqui da planta e acaba aí o quê, né? Germinando. A partir do momento em que germina a semente, o que forma? Um esporófito jovem que cresce e forma um esporófito o quê? Adulto, ó, que é justamente aí o quê? O novo pinheiro, a nova gimnosperma aí. Ó. Lembrando que isso aqui, ó, você viu que o grão de pólen aqui, ele tem essas abas laterais, ó. O grão de pólen aqui, ele vai ser disperso pelo vento. Ele sai aqui da parte o que masculina para a parte feminina através do vento. E como é que chama a polinização pelo vento? É chamado de anemofilia. Então, o que é a anemofilia? É a polinização através do vento. E aí, meninos, alguma dúvida sobre essa parte aqui? A gente vai voltar nesse ciclo reprodutor aqui na próxima aula, mas alguma parte aqui, alguma dúvida nessa parte aqui? Oi, Dudinha, tudo certo? Tino, Alexia, Fernanda? Bom, então tudo certo, meninos. Eu vou voltar nessa parte aqui na próxima aula, e aí a gente compara o gametófito com o esporófito, e aí gimnosperma terminou também. A gente já vai para angiosperma. Fechou? Então, um beijo, um abraço para vocês, até a semana que vem. Tem lista, já mandei as listas lá para o app.